Glória a Jesus. Abrir nossas Bíblias, irmãos, em Judas, o versículo é o 20, irmãos. E aqui um conselho muito importante da palavra para nós, né, irmãos? Diz assim: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmo, aonde, irmãos? É isso mesmo. Vou ler de novo aqui, irmãos. Judas, o versículo é o 20. Diz assim, ó: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Para o que, irmãos? Para a vida eterna. Aí diz aqui o versículo 22, ó: Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada do que, irmãos? Da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Então, aqui o conselho, irmãos, da palavra é que nós devemos edificar nossas vidas com fé, irmãos. Entendimento, né? Então nós temos que ter entendimento, irmãos. Entendimento do que é certo, do que é errado, para edificar nossas vidas. Nós vamos deparar com pessoas que estão com a fé abalada, pessoas que estão duvidosas, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão apostatando da fé, irmãos. E nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que animar aqueles de pouco ânimo, nós vamos ter que salvar alguns, tirando eles do fogo, não é, irmãos? E o que é isso daí, irmãos? A palavra fala que a nossa fé ela é provada pelo fogo. A nossa fé ela é provada, irmãos, mediante tentações, aflições, lutas, tudo que nós deparamos é o que prova a nossa fé. E vai ter aqueles, irmãos, que vai estar sendo tomado ali pelo fogo. E quando se fala em fogo, irmãos, se fala em perdição eterna. Quando se fala em fogo, se fala em aflição, se fala em tentação, se fala em tudo aquilo que não presta, irmãos. Então nós vamos ter que resgatar alguns. Só que, é o que diz aqui, ó, versículo 22, ó. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando, resgatando, tirando do fogo. Tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Então, roupa, irmãos, roupa é uma vestimenta, né, irmãos? Uma vestimenta. E nós, irmãos, nós precisamos de uma vestimenta espiritual. O que contamina a nossa vestimenta espiritual é a carne. E quando se fala em carne, irmãos, não é essa carne que envolve os nossos ossos, os nossos nervos, não é isso não. Quando se fala em carne, é concupiscência, é vontade própria, irmãos. Então as vontades do ser humano, as vontades carnais, é isso que se refere à carne. Então a roupa manchada da carne, nós temos que ter medo disso, temos que fugir disso daí, irmãos. Então a vestimenta, ela não pode estar manchada, nem manchada com a carne, né? Não pode nem ter nem sombra de carne. Por quê, irmãos? Porque aquele que tem fé, ele tem uma vida espiritual. Aquele que tem salvação, ele tem uma vida espiritual. E a vestimenta é espiritual. Então nós, como cristãos, nós precisamos ter vestimenta espiritual. Para quê, irmãos? Para salvar aqueles que estão se perdendo muitas vezes. A palavra fala, irmãos, que não pode um cego guiar outro cego. Ambos cairão na cova. Né? Não tem como nós tirarmos o cisco do olho do irmão se tem uma trave no meu. Então não tem como eu fazer isso. Então a palavra vem nos orientando a nos prepararmos. Nos preparar para quê? Primeiramente, como diz aqui, ó, edificando-vos a vós mesmo na vossa santíssima fé. Então, primeiramente, a nossa salvação e também a salvação de todos. Então, nós lutamos para isso. Nós temos que estar a salvos e temos que salvar alguns, contribuir para isso, irmãos, constantemente. Então, vai ter aqueles que vão estar duvidosos, vai ter aqueles que vão estar caindo e nós temos que ajudar, nós temos que resgatar, mas temos que ter, irmãos, esse temor, né, irmãos? Esse temor, por quê, irmãos? Porque nós sabemos que para a nossa vida espiritual, tudo que se refere à carne é contaminação. Tudo que se refere à carne é perigo para a nossa vida espiritual. Tudo que se refere a pecado é perigo para a nossa vida espiritual. Embaraço é perigo para a nossa vida espiritual. A palavra ela vem nos dizendo, irmãos, lá em Mateus capítulo 12, quando fala lá do espírito imundo, que ele sai do homem e ele anda por lugares secos buscando repouso e ele não encontra, aí ele diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E quando ele volta, como ele vai achar essa casa, irmãos?
Ele vai achar essa casa que ele considera como dele. Ele considera, irmãos. Ainda que ele tenha saído há 20 anos. Há 20 anos ele foi expulso dessa casa porque o Espírito Santo arrancou ele e tudo que ele tinha de bens ali foi jogado para fora. 20 anos ele acha que é dele ainda, irmãos. Ele sempre vai achar que a casa é dele. E quando ele volta, como que ele acha essa casa? Ele acha essa casa ocupada pelo Espírito Santo, mobiliada, de acordo com o Espírito Santo, ou ele acha essa casa desocupada, irmãos? Porque se ele achar desocupada, ele vai voltar. E ele vai trazer com ele, a palavra diz, outros 7, piores do que ele. E quando ele volta e ele entra ali, o último estado daquele homem, e quando fala homem, é homem e mulher, é pior do que o primeiro estado. Então, isso aí, irmãos, Jesus ele vem nos orientando, a palavra sempre vem nos orientando nesse sentido, de nos cuidar, irmãos, nos cuidar. A nossa vida espiritual ela é muito importante, irmãos, é o que nós temos. O que vai manter a vida eterna, irmãos, a vida eterna é a nossa vida espiritual. Se nós perdemos a vida espiritual, o que sobra é o que o mundo tem. Homens e mulheres carnais, dominados pelo pecado, pelo engano, pelo erro, servindo ao príncipe desse mundo, e é bem de onde Jesus nos tirou. Né? Efésios capítulo 2 vai dizer, né, irmãos? Então, vamos lá em Efésios, mas no capítulo 6, irmãos. Efésios, irmãos, é bem importante, irmãos, nós lermos isso daqui. Efésios 1, Efésios 2, Efésios 3, Efésios 4, tudo, irmãos. Né? Ele começa lá no capítulo 1, falando de que forma nós recebemos o Espírito Santo, irmãos. Né? Como nós recebemos o Espírito Santo? Como foi isso daí? Como que aconteceu isso? Nós recebemos o selo. Aí depois, no capítulo 2, ele vem dizendo de quem nós éramos, a quem nós servíamos, quem era nós. Quem, irmãos? Quem eu era antigamente? A quem eu servia? Como eu andava? E quem sou eu hoje? A quem eu sirvo hoje? Como eu devo andar? Não é, irmãos? Aqui no capítulo 4 vem falando da unidade da fé, né? Então, capítulo 6, irmãos. Depois ele vem falando no capítulo 5 ele vem falando dos deveres domésticos, como os homens devem se comportar, os maridos, as esposas, os filhos. E aqui no capítulo 6, ele vem dizendo aqui, ó, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e no que mais, irmãos? E na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o maligno, irmãos, ele é astuto e ele arma cilada. Irmãos, todas as vezes que o irmão ou a irmã passar por uma luta, e isso trouxer aflição, tenha em mente, irmãos, que é o maligno que armou uma cilada para você. Armou uma cilada, ele é astuto. Então é uma cilada do maligno. Diante dessa cilada, como que nós vamos nos comportar diante da cilada do maligno? Se nós formos obedientes à palavra, nós vamos estar revestidos, protegidos, vamos estar armados dignamente, irmãos. Não com armas carnais, mas com armas espirituais. E vamos enfrentar e vamos vencer. Se nós não vigiarmos, nós vamos estar desarmados, desprotegidos e vamos ser vencidos. Pelo menos naquela situação, naquela cilada, naquela armadilha, irmãos. Isso não quer dizer que vai para o lago de fogo, não é isso. Mas nós estamos numa batalha, estamos numa guerra, irmãos. E numa guerra se perde muito, muitas vezes, irmãos. Não quer dizer que porque a guerra foi vencida, que não saiu soldados feridos. Então, numa guerra, ainda que aquele exército vença a guerra, muitos soldados perderam perna, perderam mão, perderam até a própria vida. Então se perde muito numa guerra. E o que a palavra vem nos orientando é para quê? Para que nós não venhamos perder na guerra. Entendeu, irmãos? Para a gente sair dessa guerra vitoriosos e com o mínimo de perda possível. Porque sempre vai haver perda. Mas nós temos que lutarmos para minimizar isso daí. Vamos padecer? Vamos. Vamos minimizar esse sofrimento, irmãos? Vamos passar por tentações? Vamos cair em algumas? Pode ser. Mas vamos lutar para cair menos, para sofrer menos. Injustamente, justamente, irmãos. Se tiver que sofrer, sofra injustamente. Não justamente. Porque padecer injustamente, irmãos, é quando você batalha, você luta e ainda assim você padece por Cristo. Tudo bem. Agora, padecer justamente é quando você vacila e você padece. Então, tem que haver mesmo injustiça para conosco. Isso tem que ter, irmãos. Mas nós não precisamos cair nelas. Nós podemos vencer elas. O diabo é astuto, ele sempre vai ser astuto. E ele deve ser mesmo, porque é a natureza dele. Jesus ele falou que
ele foi homicida desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele, irmãos. Quando ele fala mentira, ele fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, as qualificações dele são terríveis. Né? A natureza do maligno é terrível. E nós sabemos disso. Mas como nós vamos lidar com ele, é isso que a palavra vem nos dizendo. Versículo 12, ó. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Irmãos, quando fala lugares celestiais, é onde tudo acontece. Onde tudo acontece. O Espírito Santo, ele vem e ele opera aonde, irmãos? A palavra fala do nosso coração. Quando a palavra fala da parábola do semeador, ali vai falar dos 4 tipos de terra. Ali é os 4 tipos de coração. Como que é o coração? O coração é uma boa terra? Glória a Jesus. Então ali vai produzir frutos. Não importa se é 30, 60, 100, vai produzir fruto. É uma terra boa. É um coração bom. É um coração apto para receber a palavra da verdade. Agora, é uma terra cheia de espinho? Então é um coração com espinho. Esse coração já não está apto para receber a palavra. A semente vai se perder ali. É um coração com pedra? Tem pedra ali. É um coração de pedra. É uma terra com pedra. Então, uma terra com pedregais, com pedra, é um coração com pedra. Esse coração também não está apto. É um coração como uma terra à beira do caminho, onde cai bituca de cigarro, tudo a água leva para lá, sujeira, um monte de sujeira à beira do caminho, onde todo mundo passa, é uma terra pisada. É uma terra pisada, é uma terra que não nasce nada ali, irmãos. É um coração desse jeito? Também não está apto. Então, quando se fala em lugares celestiais, está falando do nosso coração, que é onde o Espírito Santo vai operar, mas é onde o diabo também vai querer operar. É onde também ele vai querer, irmãos, lançar a semente dele. É como a parábola do joio e do trigo, não é, irmãos? Então, ali se refere ao mundo. Então, no mundo, tem o joio e tem o trigo. O joio são os filhos do maligno. E o trigo são os filhos de Deus. Estão ambos no mundo. Então veja que o diabo também ele lança a semente dele. A semente dele vai crescer também, irmãos. Só que a semente dele não pode crescer dentro de nós. Nós temos contato com pessoas do mundo, nós padecemos muito. É um jugo desigual? É. É difícil viver nesse mundo? É difícil. Mais difícil ainda quando nós confessamos a nossa fé. É difícil. É difícil trabalhar? É difícil trabalhar. É mais difícil trabalhar ainda quando você confessa Jesus. Porque vai ter mais dificuldade no trabalho. É difícil viver em família? É. É mais difícil ainda quando você confessa Jesus. Então, irmãos, confessar Jesus é uma luta. Então nós temos uma boa semente semeada nos lugares celestiais. Mas tem também o diabo que quer operar nos lugares celestiais. Para quê? Para que essa semente não venha frutificar, para que essa semente não venha fluir, irmãos. E a semente, que é a palavra da verdade, já tem que fluir em nosso ser. Aí diz aqui, ó, versículo 13, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Então, irmãos, eu quando me converti, me ensinaram que todo dia é mau. Todo dia é o dia mau, né? Todo dia é um dia mau. E na verdade, irmãos, o que a palavra vem nos ensinando aqui, e ela vem nos alertando, é que embora todos os dias são maus, porque nós vivemos dias maus, e a palavra diz, nós vivemos tempos trabalhosos, e eu digo que o momento que nós vivemos hoje é o pior momento que já se pôde viver, confessando essa palavra, com certeza, irmãos, com certeza. Ah, mas na época dos apóstolos tinha perseguição. Não, a perseguição hoje é velada, mas tem. E a perseguição hoje é grande. É grande, irmãos. É grande demais, porque o pecado hoje está terrível. Terrível. E aí, aqui está dizendo um dia mau, irmãos. Qual que é esse dia mau que a palavra está dizendo? É aquele dia que você vai ter que estar cheio do Espírito Santo. Você vai ter que estar revestido mesmo, porque é um dia terrível. É um dia que você vai ter que tomar decisão cruel. Você vai ter que estar revestido com toda a armadura de Deus. Porque se não tiver, vai tropeçar e pode cair. Naquele dia, no dia mau, nós temos que estar revestidos para quê? Para permanecer firmes. Depois de ter feito tudo, ficar firmes. Feito tudo o quê, irmãos? Depois de ter tomado decisões, depois de ter tomado posição, depois de ter escolhido o que é certo, permanecer firme. É isso que a palavra está dizendo. Versículo 14, ó. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o maligno, ele tem dardos inflamados, né, irmãos? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós temos que ter o escudo da fé, irmãos, temos que ter o capacete da salvação. O capacete da salvação, irmãos, é a esperança da salvação. Está lá em 1 Tessalonicenses. Então, o capacete é a esperança, irmãos. Temos que ter esperança. Por quê? Porque vai ter momento na nossa vida, irmãos, que o que vai valer é a esperança. Qual é a nossa esperança? A esperança é da salvação. É como aquela pessoa que pega o último dinheiro que ela tinha e joga. Qual que é a esperança dela, irmãos? A esperança é ganhar. Se ela não ganhar, ela está perdida. Não é isso? Se ela não ganhar, ela está perdida. E nós, irmãos, qual a esperança que nós temos? Nós já abrimos mão disso, abrimos mão daquilo outro, já deixamos isso, deixamos aquilo, já desistimos disso, desistimos daquilo outro. Qual é a nossa esperança? Salvação. Ah, não tenho mais esperança na salvação. Então, eu vou voltar para tudo aquilo que eu deixei. Por quê? Porque a esperança não tem mais, irmãos. Então, nós andamos por fé. Nós andamos por esperança. Nós cremos no que está escrito. Nós cremos que Jesus, ele cumpriu mesmo tudo que está escrito, ele cumpriu mesmo. Nós cremos que ele trouxe grande salvação para todos nós, libertação. E nós temos esperança da salvação. Aí, ó, diz aqui o versículo 18, que tem que orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, irmãos, é saber que cada um dos irmãos passam pelas mesmas aflições. Então, nós estamos numa mesma batalha, numa mesma guerra, irmãos. Nós temos que estar unidos. Unidos contra quem? Contra o maligno. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, irmãos. A nossa luta é contra principados e potestades. É contra poderes espirituais. Não é contra pessoas, não. As pessoas não têm poder nenhum de si mesma. É como a palavra diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, ninguém conhece o homem, senão o espírito do homem que nele está. Então, homens e mulheres têm um espírito operando ali. Ou é o Espírito Santo, ou é o espírito imundo. Está operando ali. E muitas vezes, nem a pessoa mesma se conhece, irmãos. Só quem conhece ela é o espírito que está nela. Vocês veem as pessoas cometem tragédias. E aí quando você pergunta para ela, o que você fez? Isso já aconteceu comigo, já eu perguntei muitas vezes para alguém cometer uma tragédia. O que você fez? A pessoa olha e fala assim, eu não sei o que eu fiz. Eu não sei como eu tive coragem de fazer isso. Eu não sei como aconteceu. E você vê sinceridade na pessoa. Não tem o porquê da pessoa. Não tem o porquê da pessoa não ser sincera naquele momento. Porque ela poderia falar, fiz mesmo, pronto, acabou. Como muitos fazem, né? Muitos fazem. Fiz mesmo, pronto, acabou. E se fosse preciso, faria de novo, né? Mas você vê que tem pessoas que caem em si e falam, meu Deus, o que eu fiz? Como que eu fiz isso? Eu não me conhecia. E não se conhecia mesmo, irmãos. Não se conhecia mesmo. Mas o cristão, irmãos, ele tem que saber disso. Então, quando alguém, uma pessoa se volta contra o cristão, a primeira coisa que o cristão tem em mente, a minha luta não é contra ela. A minha luta é contra quem opera nela. E pode ter certeza, irmãos, que vai ser um demônio, ou vários demônios, legiões de demônios. Tem pessoas que têm legiões, não é um só operando ali, não. E a aparência muitas vezes é boa, mas é isso que acontece, irmãos. E aí, nós temos que tomar cuidado, por quê, irmãos? Porque a atitude de pessoas pode influenciar nas nossas atitudes e pode influenciar na nossa fé. Porque o espírito maligno, o diabo, ele quer operar nos lugares celestiais. E os lugares celestiais, irmãos, é onde o Espírito Santo quer gerar em nós coisas boas. Mas o maligno está querendo influenciar a nossa vida, e não pode. E ele vai usar pessoas, vão usar situações, irmãos, porque ele é astuto. Ele é astuto e vai investir contra o cristão. Então o cristão tem que saber disso. E aqui no versículo 19, o apóstolo Paulo diz, ó, e por mim também, ó, orem por mim também, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, o embaixador é um representante, irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele foi escolhido para quê? Para levar a palavra às autoridades, aos reis, aos gentios, lugar onde os outros apóstolos não iriam chegar, irmãos. Então, o apóstolo Paulo ele foi escolhido ali por Deus para levar a palavra onde nenhum outro poderia levar. Ele foi escolhido para isso. Então ele foi escolhido a dedo, ele foi escolhido, separado para isso. E ele foi preso muitas vezes para quê? Para poder levar essa palavra às autoridades. Porque só tem uma forma de você levar a palavra a uma autoridade, irmãos.
Ou é você sendo preso, ou é por algum outro motivo relacionado a ela. Como que você chega a uma autoridade? Como vítima ali, ele não ia chegar a autoridade nenhuma, defendendo o evangelho, não tem como. Então é como que, irmãos? Como que ele era preso? Ele era preso sempre como malfeitor, como ser líder de uma seita, por exemplo. É o que prendiam ele. E aí ele chegava na autoridade e ali ele pregava o evangelho. Contava o testemunho dele, né, irmãos? Isso aconteceu durante toda a carreira do apóstolo Paulo. Então ele fala assim: orem por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança. E é essa confiança, irmãos, que nós temos que ter todos os dias. A gente não pode deixar que o maligno tire de nós essa confiança. E ele busca mesmo de todas as maneiras, de todos os meios ele vai usar, irmãos, para poder tirar a confiança de nós. E essa confiança nós temos que ter até o fim. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo guarde nossas vidas, nos proteja a cada dia, irmãos, da aparência desse mundo, porque tudo aqui vai passar. Em nome de Jesus, mas que a nossa fé seja mantida. Vamos orar?